Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre filosofia clássica e a filosofia clássica ela é algo bem interessante porque é o momento em que nós deixamos de pensar como o universo surgiu e passamos a pensar sobre o próprio ser humano. Então veja bem, vamos para o próximo slide. Nós consideramos essa filosofia clássica ou então chamada-se de filosofia antiga. Sócrates praticamente foi o percussor desta filosofia clássica. Ele nasce aí por volta de 470 e falece aí em 399 a.C. Foi um filósofo grego, mesmo não sendo aí o primeiro filósofo da história, é reconhecido aí como o pai da filosofia, aquele que representa a filosofia antiga, né? Então Sócrates ele tem um marco muito grande na filosofia ocidental. Então, para isso, é importante a gente perceber o quanto Sócrates foi importante. Bem, Sócrates, né? Da sua influência, pouco se sabe aí para além de sua origem pobre, né? Porque Sócrates ele não tinha muitas condições. Tinha malmente uma peça de roupa, tomava banho raramente. Ele era filho de um escultor, né? E também chamado-se Sofronisco e uma parteira, Fenearte, da qual Sócrates pegaria aí a ideia da própria mãe para tentar utilizar a sua filosofia. A mãe de Sócrates ela era uma parteira, tá? Então Sócrates ele vai ver que a mãe ela ajudava o homem a vir ao mundo, só que Sócrates tinha um outro objetivo com a filosofia dele. Sócrates não queria ajudar o homem a vir ao mundo, né? Sócrates gostaria muito de ajudar o homem a vir ao conhecimento, né? Perceber o que seria o conhecimento verdadeiro. Então, para Sócrates, existiam aí verdades universais válidas para toda a humanidade em qualquer espaço e tempo. Para encontrá-las, era necessário aí refletir sobre elas. Essa percepção da verdade como alcançável é um fator aí de diferenciação entre Sócrates e os seus rivais, no caso, os sofistas, tá? Então, Sócrates tinha rivais, e esses rivais eram considerados aí os sofistas. Os tinham rivais, e esses rivais eram chamados de sofistas. Então, vamos lá. O princípio da filosofia de Sócrates, né, estava na frase conhece, tira a ti mesmo. Essa frase não era de Sócrates, essa frase estava escrita no oráculo de Delfos, né? Ou seja, no deus Apolo da mitologia grega. Antes de lançar-se aí em busca de qualquer verdade, o homem precisava se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Por isso que nós falamos que Sócrates ele dá um pulo dentro do próprio ser humano, ele mergulha dentro do ser humano para tentar compreendê-lo, tá? O próprio Sócrates, ao consultar o oráculo de Delfos, recebeu aí a mensagem de que ele era o mais sábio entre os gregos. Por quê? Porque é o seguinte, só um certo dia, uma história bem rápida, um certo dia um discípulo de Sócrates vem até ele e fala assim, Sócrates, fui até o oráculo e o oráculo me disse que o homem mais sábio de Atenas era você. Sócrates, indignado com essa resposta, vai até o oráculo. Chegando lá, ele encontra essa frase, né? Conhece, tira a ti mesmo? Essa é a frase que ele encontra. Conhece, tira a ti mesmo? Então Sócrates, né? Ele fica indignado com essa frase. Por quê? Porque ele realmente não conhecia sobre ele mesmo. Ele não tinha noção sobre quem era ele, o que era o ser humano, tá? Então, a partir daí, Sócrates ele vai em busca, né, de si mesmo. Então, Sócrates percebeu que ele era sábio porque, dentre os sábios, era o único que julgava não saber e buscava aí o verdadeiro conhecimento. Da afirmação de sua própria ignorância fazia surgir aí a célebre frase. Então ele vai falar assim, tudo que sei é que nada sei. Isso é muito comum, só sei que nada sei. Então o Sócrates ele utiliza essa ideia. Por quê? Porque ele não sabia de tudo. Então ele reconhecia sua própria ignorância. Sócrates, ao reconhecer a sua ignorância, torna-se diferente dos demais, porque aqueles que afirmavam conhecer alguma coisa, na verdade não sabia de nada.
A partir desta ideia, desenvolvido aí o método socrático, o filósofo inicia aí uma discussão e conduz seu interlocutor aí ao reconhecimento da sua própria ignorância. É a primeira fase do seu método, chamado-se de ironia ou refutação. Então vamos lá. Nele, a dialética socrática tinha como objetivo questionar as crenças habituais de seus interlocutores para, posteriormente, assumir a sua ignorância e buscar um conhecimento verdadeiro. Então, olha o que Sócrates faz. A partir do momento que o indivíduo assume a sua própria ignorância, ele vai em busca de um conhecimento verdadeiro. O método socrático buscava afastar o doxa, ou seja, a opinião, né? E alcançar a episteme, conhecimento verdadeiro. Então, veja que aqui o Sócrates ele está em busca de um conhecimento verdadeiro. Ele está em busca de uma verdade universal, ok? Vamos para a próxima. E aí nós vamos nos deparar com o método socrático e ele vai dar o nome, o primeiro passo, que é a ironia. A primeira parte do método socrático, conhecida aí como ironia, vem da expressão grega que significa perguntar, fingindo não saber. Então Sócrates ele fingia não saber e perguntava o que é ética, o que é política, o que é a honra, o que é a justiça, né? E as pessoas que se diziam saber o que eram essas coisas, na verdade não sabiam de nada. Esse primeiro momento do diálogo socrático possui aí um caráter negativo, pois nega as pré-concepções, os pré-julgamentos e os preconceitos. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas elas já tinham aquilo ali formado de acordo com as culturas, né? Com toda a cultura grega. O surgimento do universo já tinha um pré-conhecimento sobre isso, que era quem? De acordo com os deuses, com os mitos. Sócrates não utiliza os mitos. Sócrates vai em busca de um conhecimento universal e verdadeiro. Então ele tenta desconstruir, né, com essa ironia, ele tenta desconstruir o conhecimento que os seus interlocutores tinham, ou seja, que os seus discípulos tinham. Então a ironia era composta de perguntas feitas ao interlocutor com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que ele julgava possuir não passava de mera opinião ou uma interpretação parcial da realidade. Então queria mostrar que aquilo ele poderia ser falso e que o verdadeiro conhecimento poderia ser alcançado a partir do momento que ele reconhecia a ignorância e fosse em busca, né, de um conhecimento verdadeiro através de certas perguntas, de perguntas que direcionavam à verdade. E aí, para Sócrates, o não conhecimento ou a ignorância é preferível ao mau conhecimento baseado aí em preconceito. Então, Sócrates falava, é melhor você ser ignorante, né, falar assim, eu não sei, não tenho conhecimento sobre isso, do que falar que sabe, né, e ter um preconceito, ou seja, uma noção básica, parcial, do que pode ser a verdade. Com isso, as perguntas de Sócrates voltavam-se aí para que o interlocutor percebesse que não estava seguro de suas crenças e reconhecesse aí a própria ignorância. Então, Sócrates queria fazer com que os seus discípulos, os seus alunos, percebessem que eles eram ignorantes, coisa que era muito difícil naquela época, porque a religião era um laço muito forte, a cultura era um laço muito forte. Então era muito difícil você abandonar a sua crença, a sua religiosidade, para tentar buscar um novo conhecimento. Por isso que Sócrates ele vai ser condenado à morte, né? Sócrates ele vai ao tribunal, sendo julgado por 3 crimes. O primeiro crime que seria ali corrupção dos jovens, o segundo que seria inserir novos deuses na cultura grega, e o terceiro crime seria um crime onde Sócrates estaria ali, tipo, adorando deuses diferentes a qual a cultura apresentava, né? Tipo, como se estivesse adorando demônios, ok? Então vamos lá. Já a maêutica, a segunda etapa do método socrático, é conhecida aí como maêutica, que significa parto. Ele utiliza da própria mãe. Por quê? Porque a mãe ajudava os seres humanos a vir ao mundo. Então ele fala parto porque ele queria ajudar o ser humano a parir de si mesmo o próprio conhecimento.
Nesse segundo momento, o filósofo continua fazendo aí perguntas, ele não deixa de perguntar, porque o método socrático é dialético, é através da fala. Ele continua fazendo perguntas, agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga, né, definir o conceito, ou seja, consiga chegar a um conhecimento verdadeiro, né? Então, o nome maiêutica teve aí como inspiração a própria família de Sócrates, a sua mãe, né, Frinarde. Era parteira e o filósofo a tomou-a como um exemplo e afirmava que os dois possuíam atividades semelhantes. Enquanto a mãe auxiliava mulheres a darem à luz a criança, Sócrates auxiliava aí as pessoas a darem aí à luz às ideias, ou seja, simplesmente a parir ideias, a parir conhecimento, ok? Deram para entender aí, minha galerinha? Então vamos lá. Sócrates compreendia que as ideias já estão dentro das pessoas e são conhecidas por sua alma eterna. Sócrates acreditava na eternidade da alma. Entretanto, a pergunta corrente pode fazer com que a alma se recorde do seu conhecimento prévio. Então, segundo Sócrates, era possível com que a alma reconhecesse, ou seja, voltasse, retornasse através de certas perguntas e conseguisse chegar a um determinado conhecimento, né, verdadeiro e único. E isso nos lembra um pouco sobre o mundo das ideias de Platão, ok? Então, essa era a ideia de Sócrates sobre a maiêutica. Para o filósofo, ninguém é capaz de ensinar alguma coisa a outra pessoa. Somente ela mesma pode tomar consciência, dar à luz a ideias, né? Então, olha só, somente a pessoa era capaz de produzir o próprio conhecimento. Isso é uma afronta muito grande para quem? Para os sofistas. Porque os sofistas, eles cobravam, essa era a grande diferença entre Sócrates e os sofistas, porque os sofistas, eles cobravam pelos seus ensinamentos. Então, como Sócrates foi considerado o homem mais sábio de Atenas, e de repente o homem mais sábio de Atenas fala assim, ó, ninguém pode ensinar nada a ninguém. A pessoa, ela pode tirar o conhecimento de si mesmo, ela pode dar à luz as suas próprias ideias. Então, a reflexão é a forma de atingir o conhecimento. Olha o que Sócrates faz, uma afronta muito grande, por isso que ele é levado ao tribunal. Por isso que Mileto, quando leva ao tribunal e o acusa de corrupção dos jovens, de inserir novos deuses na cultura, né, e também de ateísmo, que é o que o Mileto o acusa, Sócrates, na verdade, conseguiu verdadeiros amigos e grandes inimigos, tá? Por isso, é importante concluir a maiêutica. Nela, a partir da reflexão, o sujeito parte do conhecimento mais simples, ou seja, do mais simples, que já possui, e segue aí em direção a um conhecimento mais complexo e mais perfeito. Então essa era a ideia de Sócrates. Sócrates entendia que o ser humano poderia conhecer as coisas a partir de si mesmo. Ele não precisava, segundo ele, de um professor, né, de alguém, né, para ensiná-lo. Precisava de alguém para instruir, ou seja, direcionar a um caminho das ideias perfeitas, ou seja, do conhecimento verdadeiro no conhecimento universal. Ok? Bem, pessoal, então é o seguinte, dê um like aí no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, para que nós possamos continuar o tempo todo estar disponibilizando videoaulas sobre filosofia, sociologia e história. Um grande abraço e até a próxima!